Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Eu sou o pastor Fábio Pereira. Esse é o canal Bíblia Aberta. Bem, amados, atendendo o pedido de alguns irmãos e também atendendo a votação da enquete realizada no Instagram do canal Bíblia Aberta, nós vamos a mais um vídeo e o tema do nosso vídeo é o sermão textual. Esse vídeo foi pedido por alguns irmãos, como eu já falei, e também foi o resultado da enquete realizada lá no Instagram. Quero fazer um pedido aos irmãos, eu sempre faço, é que os amados possam inscrever-se no canal. Você que está aqui pela primeira vez, que ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like nos vídeos, também ative o sino para receber as notificações dos futuros lançamentos aqui no canal. O fato de você ser inscrito no canal, deixar o seu like, ativar o sino, ajuda muito no crescimento do canal e aí nós alcançaremos mais vidas e muito mais vidas serão edificadas através da palavra de Deus. Também, se você puder, indique o canal a um dos seus amigos, compartilhe com os seus irmãos e assim Deus continuará nos abençoando. Bem, amados, sem mais conversa, vamos à exposição do sermão textual. Primeiro, nós vamos iniciar exatamente com a definição do que é o sermão textual. E estarei apresentando uma das definições mais simples e objetiva. Sermão textual é aquele cujas divisões principais são extraídas do texto e o próprio texto fornece o tema do sermão. Para você que está pela primeira vez no canal, assistindo esse vídeo, que não assistiu o vídeo a respeito do sermão textual, você pode estar perguntando do que se trata divisões em um esboço. Bem, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo do sermão temático e lá nós fizemos, melhor dizendo, uma exposição a respeito do que é divisões dentro de um sermão bíblico, certo? Aí você assiste lá e aí você vai entender melhor do que se trata as divisões, ok? Então, amados, vamos fazer uma breve análise dessa definição. Observe que o sermão textual é diferente do temático, ok? O sermão temático começa com um tema, o textual começa com um texto. A outra coisa interessante é que desse texto base nós extraímos as divisões. Então, detalhe, o sermão textual começa com um texto. Desse texto você extrai as divisões e esse próprio texto também fornece o tema do sermão. Entendendo essa definição, nós vamos a um exemplo do sermão temático, do sermão textual. Vamos a um exemplo. Vamos usar como base um texto. Vocês sabem que começamos com um texto. Então, o texto base que nós estaremos usando é do livro de Esdras, capítulo de número 7, verso de número 10. Esse texto diz assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então nós temos aqui um texto para o nosso sermão. Nós vamos começar a partir daqui. Já temos o texto. Desse texto nós podemos extrair várias divisões. Eu vou extrair 3 como exemplo. E desse próprio texto eu vou extrair o tema. O tema que eu vou abordar baseado nesse texto é o seguinte: a disposição de Esdras, ok? A disposição de Esdras. Bem, amados, nós já temos o texto e já temos o tema. Agora vamos para as divisões. A primeira divisão que nós vamos extrair, vamos falar a respeito da primeira disposição de Esdras. Então, a primeira disposição que ele tinha era para conhecer a palavra de Deus. A parte A do verso deixa muito claro e diz: porque Esdras
tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então nós temos aqui a primeira divisão, certo? A disposição de Esdras era para conhecer a palavra de Deus. A segunda disposição dele era exatamente para obedecer a palavra de Deus. Vejamos o verso 10, parte B, que diz: e a cumprir. O fato dele querer cumprir estava à sua disposição para obedecer. Então nós temos aqui a segunda divisão: obedecer a palavra de Deus. Essa era outra disposição do coração de Esdras. A terceira divisão, que é exatamente a terceira disposição de Esdras, está na parte C do versículo, que era ensinar a palavra de Deus. Então nós temos aqui a terceira divisão, ensinar a palavra de Deus. Vejamos o que o texto diz: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então nós temos aqui um sermão textual simples, com tema e 3 divisões. O texto base é Esdras, capítulo 7, verso 10. O tema é a disposição de Esdras. E as divisões são 3. A primeira, conhecer a palavra de Deus. A segunda, obedecer a palavra de Deus. A terceira, ensinar a palavra de Deus. Então nós temos aqui um sermão textual simples e objetivo. Vamos a um exemplo desse sermão na prática, na hora que você for pregar. Você poderia fazer a saudação, que se faz comum. Por exemplo, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nessa noite eu quero pregar a palavra de Deus. Abramos a nossa Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7, verso de número 10. Você faz a leitura do texto e você vai para uma breve disposição. Bem amados, nós observamos que o ser humano tem várias disposições. Olhando para esse texto e para o personagem em pauta, eu percebo a disposição de Esdras. E é sobre esse tema que eu quero pregar nessa noite. E aqui eu já vou anunciar o tema. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é a seguinte: a disposição de Esdras. E quando nós analisamos esse texto, nós podemos detectar pelo menos 3 disposições. E é exatamente estas que eu quero apresentar aos amados. E aqui você já vai entrar no desenvolvimento do sermão. Bem, amado, a primeira disposição de Esdras era para conhecer a palavra de Deus. Vejamos a parte A do verso. Aí você faz uma exposição. A segunda disposição do coração de Esdras era para conhecer a palavra de Deus. Vejamos a parte B do verso. Você faz a exposição. E a terceira disposição de Esdras era para ensinar a palavra de Deus. Vejamos isso na parte C do verso em pauta. Aí você faz a exposição e aí você já desenvolveu o esboço, você parte para a conclusão. Amados, que bela lição Esdras nos apresenta. Diante de muitas disposições que o ser humano pode ter, ele se dispôs a conhecer a palavra, a obedecer a palavra e ensinar a palavra. Que belo exemplo para nossas vidas nos dias atuais. Pronto, amado. Nós acabamos de aprender o que é o sermão textual. Aprendemos, através de exemplo, como desenvolver um sermão textual simples. E aí, agora é só praticar, pregar. Eu tenho certeza que Cristo há de te usar poderosamente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo.